Vamos ler esses versículos para nossa edificação, a partir do versículo 19 até o versículo 29. Eu convido os irmãos a se colocar em pé mais uma vez. Vamos ler essa passagem. Diz assim o texto sagrado: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que se faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferido uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Verso 29, todos juntos? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Que Deus nos abençoe. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la na nossa vida, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos ensinando a viver, ó Deus, de modo agradável, Senhor, que a Tua sabedoria possa estar, ó Deus, no nosso coração, que nós possamos conhecer-te mais e mais, e saber que a verdadeira sabedoria é Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a cada dia o Senhor possa nos fortalecer nessa caminhada, no nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Há certas situações na nossa vida que nós percebemos que as coisas são profundas demais, são complexas demais, e a gente não consegue entender todas as coisas, e nós tentamos entender. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que nós mesmos tropeçamos? Muitas vezes nós erramos. Por que o pecado seduz? Por que a sabedoria parece tão valiosa, mas ao mesmo tempo tão distante de nós? A gente não consegue saber tudo. Como diz Sócrates, uma coisa sei que nada sei. E Eclesiastes capítulo 7, 19 a 29, é o testemunho de um homem que dedicou a sua vida inteira a investigar, a procurar a sabedoria, a procurar o sentido nas coisas, a examinar, a investigar, a pesquisar. E nós podemos ver que nessa busca ele descobriu 3 grandes realidades. A força da sabedoria, que dá estabilidade interior maior do que qualquer poder externo. E ele fala assim: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja numa cidade. E depois ele fala também do limite humano, que torna a sabedoria plena, inalcançável ao homem caído. E ele fala: tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse: eu me tornarei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. Ele buscava a sabedoria, ele queria ser sábio, mas ele não tinha sabedoria plena. E ele diz: a sabedoria é profunda demais, ela está longe de mim. E ele fala também sobre o perigo mortal do pecado, porque o pecado ele pode nos levar mais longe do que a gente quer ir, pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar, e pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar. O perigo mortal do pecado, sempre sedutor, sempre escravizador e sempre destrutivo. O pecado mata, o pecado destrói. E ele fala assim: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Então, Salomão aqui, ele abre o seu coração.
Ele se torna um livro aberto, contando a sua própria experiência, a sua própria vida. Ele fala com honestidade, ele não esconde nada. Ele expõe as suas quedas, as suas fraquezas, e ele admite que nem tudo pode ser explicado, e que o coração humano é mais enganoso do que nós imaginamos. E nesse caminho de luz e sombra, ele nos mostra que a verdadeira esperança não está em nós, mas em Deus. Nós não temos esperança em nós mesmos. E Deus é o único que dá sabedoria e é o único que nos liberta das nossas quedas, dos nossos pecados, dos nossos erros, é o Senhor. E este texto é um espelho. Quando a gente olha para esse texto, como se a gente estivesse olhando no espelho, para arrumar o cabelo, para escovar os dentes, para ver se a roupa está combinando. Esse texto é um espelho, porque ele revela onde somos fracos, onde somos fortes, e onde precisamos desesperadamente da graça de Deus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a verdadeira sabedoria revela a nossa fragilidade e expõe o poder destrutivo do pecado e nos conduz a depender da graça de Deus. Nós precisamos depender da graça de Deus. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, a força da sabedoria. Vamos ler o verso 19, vai aparecer aí na sua tela, vamos ler junto, você que está aqui no templo, você que está na galeria, você que está em casa, todos juntos. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Então, na antiguidade, cidades importantes eram governadas por um conselheiro de 10 homens poderosos, responsável pela segurança, justiça, decisões importantes da cidade. As decisões importantes da cidade são tomadas na Câmara de Vereadores, são tomadas também pelo prefeito da cidade. E Salomão, ele afirma que o sábio, mesmo sozinho, ele possui mais força do que todo esse aparato político. Nós precisamos de sabedoria para viver. A sabedoria não vem lá do Congresso, a sabedoria não vem lá do STF, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria concede um poder interior, uma firmeza moral e espiritual que nenhuma estrutura humana produz. Nós precisamos de sabedoria para viver neste mundo. E a sabedoria bíblica não é apenas informação. A sabedoria bíblica, ela molda os pensamentos, dando discernimento para que a gente possa discernir entre o certo e o errado. A sabedoria bíblica, ela molda também a nossa vontade, orientando escolhas, para que a gente possa tomar as melhores escolhas na educação dos filhos, nas decisões que nós vamos tomar dentro da família. A sabedoria bíblica, ela também fala, produzindo mansidão. E a sabedoria, ela molda também, meus irmãos, os nossos atos, gerando retidão. Então nós podemos perceber, aqui no verso 21, o texto fala assim para nós: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. A gente precisa dar ouvido a tudo que a gente ouve, não. Né? Dar atenção, que as pessoas falam. Tem gente que às vezes fica deprimido, porque a primeira coisa que ele faz é consultar o Instagram, ou as notícias, né, da mídia, e a gente fica ali, passando, né, a telinha, procurando as informações que a gente quer ter, da cidade, do país e do mundo. O conselho, meus irmãos, é profundamente prático. Pare de ouvir demais, pare de se ferir com tudo, pare de dar importância àquilo que não edifica. Tem muita coisa que a gente precisa deletar, que a gente precisa apagar da nossa mente. A vida é cheia de fofoca. Já pensou se você ficasse ouvindo a fofoca do dia? Não tem aquele noticiário da televisão, do repórter lá, que tem um momento da fofoca? Ele pega a fofoca dos artistas, daqui que está acontecendo na cidade. As pessoas, nesse momento, Noeli, aumenta a audiência. Porque as pessoas gostam da fofoca. Gosta de ouvir tragédias, comentários precipitados, desabafos, críticas injustas, e muitos deles, meus irmãos, não foram feitos para os nossos ouvidos, porque deprime, entristece, fere o nosso coração. Então a sabedoria, ela nos poupa da amargura de querer saber tudo.
de querer se informar de tudo que está acontecendo no mundo, e muitas vezes notícias que vão te jogar para baixo, que vão te deprimir. O verso 22 fala assim: pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Já viu aqueles grupos de família, do WhatsApp, né? Que um desabafa com o outro e sai até fumaça no grupo. E às vezes isso pode acontecer até no grupo da igreja. Desabafos, palavras desaforadas. Esse versículo, meus irmãos, é uma dose forte de humildade. Porque antes de se ofender com o que dizem, lembre-se, você também já falou que não devia, no calor do momento, em fraqueza ou tolice. Já viu quando você fica irritado e você começa a falar coisas que não deveria ter falado, depois você pensa, não, falei bobagem. Desabafei, eu não deveria ter desabafado. Né? No calor da discussão, eu falei impropérios. Então a sabedoria, meus irmãos, nos impede de jogar pedras quando somos igualmente frágeis. Muitas vezes nós usamos a nossa língua de maneira inadequada. Pascal chega a dizer o seguinte, olha o que ele diz: se todos soubessem o que cada um diz sobre o outro, não haveria 4 amigos do mundo. Já pensou que você fala do outro? Você só fala coisa positiva, ou quando ele vira as costas, você destrói o sujeito? Já pensou se ele soubesse? Já pensou se vazasse aquele áudio do seu celular que você tecendo comentários contra alguém? Por isso, meus irmãos, o ser humano é fraco, é impulsivo, é precipitado, e a sabedoria nos protege de absolutizar palavras ditas na emoção. Então, releve muitas coisas, sabe por quê? Porque você também é fraco. Sabedoria é saber quando ouvir e quando ignorar. Não levar a sério. Tem muita coisa que a gente não pode levar a sério. Nem tudo merece resposta, nem tudo. Se a pessoa falou impropérios, te xingou, quem sabe o melhor momento é você ficar em silêncio. Não dá a resposta. Nem tudo merece atenção, nem tudo merece entrada no seu coração. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Não deixe o seu coração azedar por causa de palavras tolas, não, imbecis. Guarde o seu coração. Então, nós podemos perceber aqui, meus irmãos, que as coisas boas, a gente precisa escrever numa rocha, para serem eternizadas. Mas que as coisas ruins, nós precisamos escrevê-las no chão, sabe para quê? Para serem apagadas. Então, aquelas coisas que são ruins, que você possa escrevê-las no chão, para que elas facilmente possam ser apagadas e deletadas da sua vida. Mas as coisas boas, que você possa, quem sabe, fazer um quadro e colocar na sua parede, para eternizar aquele momento bom. Então, o sábio, ele não é reativo, ele é manso. A sabedoria é exercer gentileza quando insultado. E sabedoria é lembrar que também nós pecamos com palavras. É por isso que a gente precisa vigiar a nossa boca, vigiar a nossa língua. 70% dos pecados, meus irmãos, são pecados da língua, porque nós usamos a nossa língua de maneira inadequada. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que bem a utilizam, comem do seu fruto. Então, isso nos torna, meus irmãos, né, aqui mais pacientes e menos ofensivos, mais compassivos. E aqui nós precisamos aprender com Jesus, porque Jesus foi o único que usou as palavras sempre de maneira pura, adequadas. Jesus é o único cujas palavras sempre foram puríssimas. Jesus nunca pecou, nunca errou. E Pedro chega a dizer, o qual não cometeu pecado. O único homem que tem a página limpa na história da humanidade é Jesus. E a Bíblia diz, nem dolo algum se achou em sua boca. Nenhum pecado da língua. Mesmo assim, ele foi insultado, caluniado, foi acusado falsamente. E a Bíblia diz que ele respondeu como ovelha muda perante os teus tosquiadores.
Então, aqueles que estavam blasfemando contra ele, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a sua mansidão não era fraqueza, mas força perfeita. Jesus é o perfeito sábio, meus irmãos. Jesus nos ensina a verdadeira sabedoria. Ele nunca respondeu com ira precipitada, nunca pronunciou palavra pecaminosa, sempre ofereceu graça e verdade. Por isso, só nele nós encontramos poder para controlar a nossa língua e perdoar palavras injustas. Então, pela graça de Deus, Jesus nos capacita a falar de maneira adequada, de maneira sábia. E Paulo chega a dizer o seguinte: a vossa palavra seja sempre temperada com sal, sempre agradável, temperada com sal. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a busca da sabedoria. Então, depois de falar da força da sabedoria, o pregador aqui, ele abre o coração e ele descreve a sua própria jornada de conhecimento. Salomão era o homem mais sábio do mundo, um pesquisador. Ele não fala como um filósofo distante, um teórico, mas como alguém que dedicou a sua vida, as suas energias, os seus recursos, a sua mente, o seu coração à busca da sabedoria. Era alguém que pensava, era alguém que usava a sua cachola, a sua mente para pensar na vida, em todas as áreas da vida. E ele chega a dizer no verso 25, vai aparecer aí na tela, vamos ler comigo esse versículo 25? Ele diz: apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Então, nós podemos ver aqui que o vocabulário dele é intenso, né? É profundo, e ele revela um esforço contínuo. Ele fala assim, o verbo que ele usa aí, conhecer, vamos dizer isso mesmo? Conhecer. E o que é conhecer? É adquirir conhecimento. Ele fala assim, investigar. Investigar é pesquisar, é aprofundar, é examinar com atenção. E ele usa outro verbo. Ele usa o verbo buscar, que é perseguir, empenhar-se em descobrir. Ele quer descobrir a melhor forma de viver. E ele diz, e o meu juiz de tudo. Ou seja, ele quer a razão de todas as coisas. Em outras palavras, ele buscou a razão das coisas, ele queria compreender o propósito, a lógica, o porquê das coisas. E o pregador, ele não estava satisfeito com respostas superficiais, ele queria aprofundar esse conhecimento, ele queria entender a estrutura da realidade, e ele queria descobrir não apenas como as coisas funcionam, mas por que funcionam. Ou porque às vezes parece não funcionar. Ele quer saber das coisas. Mas depois de sua busca apaixonada, ele chega a uma conclusão honesta e dolorosa. E ele fala assim, a sabedoria estava longe de mim. A sabedoria estava longe de mim. Então, ele não diz que a sabedoria não existe. Ele não diz que é inútil buscá-la. E ele não diz que Deus é inalcançável. Ele simplesmente admite, a sabedoria é profunda demais para mim. Por isso ela pergunta no verso 22, o que está longe e mais profundo, quem o achará? Então, todos os buscadores, meus irmãos, da verdade, acabam cedo ou tarde encontrando os seus limites. Pascal, ele refletiu dizendo o seguinte, o homem é um ser ínfimo diante do infinito. Ou seja, o finito não pode conter o infinito. Horácio lamentou a breve duração da vida humana. A vida humana é breve, meus irmãos. A gente está passando, a gente está indo. O tempo é insuficiente para compreender tudo o que desejaríamos. E o pregador, ele reconhece 3 verdades aqui fundamentais. Existe sabedoria. O mundo não é um caos absoluto. Deus estabeleceu ordem, propósito e sentido. A sabedoria é boa e ela torna a vida mais estável, lúcida e reta. Mas a sabedoria é inalcançável em sua totalidade. Nós não conseguimos conhecer tudo sobre tudo. E a mente humana é limitada. E a queda ainda nos corrompeu.
A gente tem lapso de memória, a gente tem, às vezes, né, a gente não consegue raciocinar bem, muitas vezes, porque a queda também afetou a nossa memória. E a vida é curta, a vida é limitada. E Deus reteve, meus irmãos, mistérios que pertencem somente a Ele. A gente não sabe de tudo. A gente não sabe, né, de tudo a respeito da vida. Há coisas que só Deus tem o conhecimento. A Bíblia chega a dizer o seguinte, em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Tem coisa encoberta que Deus escondeu, que a gente não sabe, que só Ele sabe. Só Ele sabe. E essa confissão, meus irmãos, não é derrota, é maturidade espiritual. Calvino, ele clamou, e ele chamou essa postura de ignorância instruída. Ou seja, eu sei que não sei tudo. Isso é ignorância instruída. Você sabe que não sabe tudo. Eu sei que não posso saber tudo. Já pensou se você soubesse tudo? E eu sei que Deus sabe tudo. Isso é uma sabedoria instruída. É a humildade, meus irmãos, que produz o quê? Confiança e não desespero. Assim, Eclesiastes nos lembra que a busca pela sabedoria é bela, necessária e inalcançável, mas deve ser conduzida com humildade. Nós devemos ter um coração humilde. A primeira coisa que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças é o seguinte: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso reconhecimento de limite dependente de Deus. Então, toda a sabedoria humana, ela se curva diante da sabedoria divina. A Bíblia diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque o homem não tem a salvação pela sua própria sabedoria, pelos seus próprios esforços. A busca da sabedoria é como entrar no oceano. Muitos aqui já mergulharam no mar, não é verdade? E pense no oceano. O mergulhador iniciante, ele acha que está vendo tudo. Mas à medida que aprofunda, ele percebe que existe muito mais, muito mais. E quando chega a 20 metros de profundidade, ele vê novos mundos que jamais imaginou. Ele começa a perceber que ele está ali vendo outros mundos debaixo das ondas do mar, das águas do mar. Ao chegar a 50 metros, ele percebe que está apenas arranhando a superfície. E ele entende o seguinte, que o oceano é muito maior do que qualquer mergulho humano. Da mesma forma, meus irmãos, o sábio sincero, ele percebe que o mundo de Deus é profundo demais para ser esgotado. A gente não consegue examinar tudo, se aprofundar em tudo. A busca pela sabedoria revela simultaneamente a grandiosidade de Deus. Deus é grande. Você sabe qual a distância, Leila, do Sol da Terra? Você já pesou, Ronaldo, em balanço de precisão a Terra que está no ar e girando? Você já pesou em balanço de precisão? A distância do Sol da Terra já foi medida. 150 milhões de quilômetros. A luz do Sol para chegar aqui na Terra, ela leva 8 minutos e alguns segundos, que eu não me lembro agora. Já pensou? 150 milhões de quilômetros. E a distância da Lua da Terra? São quantos quilômetros? Creumi, você sabe? A distância da Lua da Terra, meus irmãos, é mais ou menos 384 mil quilômetros. A profundidade, meus irmãos, do mar. Você sabe, Nilson, a profundidade do ponto mais profundo do oceano, você sabe? Dedução? Você sabe?
mais ou menos, meus irmãos, varia de 4.000 metros a 11.000 metros de profundidade. O ponto mais profundo dá 11 quilômetros de profundidade. Será, Noeli, que tem um mergulhador que vai a 11.000 metros de profundidade para examinar lá no fundo do mar? Tem esse recurso, Leila? Tem essa tecnologia? Você lembra que aquele submarino argentino foi para o fundo do mar? Os recursos tiraram o submarino de lá, Ronaldo? Da pressão, eles conseguiram tirar o submarino de lá? Resgatar aquelas vítimas? Não, porque não tem ciência até hoje para ter um guindaste tão poderoso para resgatá-los do fundo do mar. Ou seja, tem que fazer uma cerimônia fúnebre lá em alto mar, porque não tem recurso ainda para tirar aquele submarino do fundo do mar. Porque ele está tão profundo. Então, Enilson, tem uma sonda que eles sondaram, que o ponto mais profundo está lá na região do Pacífico, um ponto mais profundo, 11 quilômetros de profundidade. E não tem nenhum ser humano que foi lá no fundo. Isso mostra, o Titanic, eles não tirou, mas eles viram, né? Então, isso mostra o quê? A pequenez do ser humano, meus irmãos. Então, a grande virada está no Novo Testamento, porque o que Salomão não conseguiu alcançar pela investigação, o que os filósofos não conseguiram descobrir pela razão, o que homens e mulheres não puderam tocar com o intelecto, Deus revelou-se uma pessoa, Jesus. E Paulo declara que Jesus é a sabedoria de Deus. Vamos ver isso? Jesus é o quê? É a sabedoria de Deus. Em Cristo, meus irmãos, a sabedoria ganhou rosto, ganhou voz, ganhou carne, ganhou ação, ganhou misericórdia, ganhou cruz. E nele nós vemos a sabedoria. Nós vemos a sabedoria que perdoa pecados. Nós vemos a sabedoria que abraça os fracos. Nós vemos a sabedoria que humilha os soberbos. Nós vemos a sabedoria que vence o mal com o bem. Nós vemos a sabedoria que transforma a morte em vitória, porque no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Nenhum homem da história humana, meus irmãos, ressuscitou para viver para sempre, a não ser Jesus. Então, tudo que a sabedoria busca, Cristo encarna. Tudo que o intelecto tenta alcançar, Cristo revela. Tudo que o coração anseia, Cristo satisfaz. A sabedoria que estava longe do pregador, Leila, ela veio até nós, na pessoa de Jesus. E Jesus, ele entrou na história, ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. Revelou-se na palavra. Essa sabedoria, Filipe, habita em nossos corações pelo Espírito Santo. E a sabedoria aqui não é apenas um caminho. Essa sabedoria é uma pessoa. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas finalmente, meus irmãos, em terceiro lugar, nós podemos ver nessa passagem a armadilha moral do pecado. Depois de escrever a beleza e a profundidade da sabedoria, o pregador então, ele contrasta esta busca com a realidade sombria, a força destrutiva do pecado. Todo dia a gente liga a televisão, tem feminicídio, tem homicídio, tem brigas, tem confusões, tem demandas, todo dia. Até no Congresso tem a demanda lá, né? O deputado agarrando lá para não sair de lá, para não ser caçado. Então veja bem, meus irmãos, quanta confusão nesse mundo, como o pecado tem destruído vidas, drogas. E ele afirma aqui que encontrou algo mais amargo do que a morte. O que poderia ser mais amargo do que morrer? Tem coisa mais amarga do que morrer? E ele usa aqui, meus irmãos, que o pecado sedutor que aprisiona a alma. E ele usa a figura aqui, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujos mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá seu prisioneiro. E a acusação aqui não é contra o sexo feminino, porque mulher é uma bênção de Deus. A mulher é a imagem e semelhança de Deus.
Salomão não era misógino, não era sexista, não era preconceituoso, ele não tinha aversão contra as mulheres. Salomão está fazendo a descrição da sua experiência pessoal, das suas escolhas, dos seus erros. Ele teve uma vida marcada por tentações sexuais que o levaram à queda moral. E Salomão, ele conheceu profundamente o poder destrutivo da sedução. E sua vida foi marcada por mulheres estrangeiras que não compartilhavam a fé no Senhor. Ele era um rei famoso, o terceiro rei de Israel, um homem riquíssimo, sábio. E a Bíblia diz lá que, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito a Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 princesas, mulheres, tinha 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração, sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Salomão deixou o Deus de Israel para adorar outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como for de Davi, seu pai. Então a Bíblia diz aqui que essas mulheres desviaram o seu coração. Então nós podemos perceber que não era porque eram mulheres, mas porque eram idólatras, conduzindo ao sincretismo religioso. Salomão, ele quebrou os mandamentos da lei de Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti mais escultura. Salomão, ele quebrou o sétimo mandamento: não adulterarás. E ele teve várias mulheres. E a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora. Deus não mandou o homem ser polígamo, e nem mandou a mulher ter também vários homens, porque tanto a poligamia quanto a poliandria são contra o padrão de Deus. Então o problema aqui não era do sexo feminino, mas da conduta errada, equivocada de Salomão. Então, assim, ao falar da mulher sedutora, ele descreve a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então ele teve casamentos não autorizados por Deus, ele teve relações que Deus não aprovava, e ele não está dizendo que todas as mulheres são assim, porque a Bíblia também fala de mulheres piedosas, fala de Sara, fala de Raquel, fala de Rebeca, fala de Ana, fala de Maria, mãe de Jesus. Mas Salomão aqui, ele mesmo se entregou a esse tipo de mulher, experimentou a corrupção que delas recebeu. É como um crente aqui, um jovem, né, em vez de casar no Senhor, casar com uma pessoa que da mesma fé, ele vai para o bordel e procurar mulheres na noitada, na balada. Vai dar errado, meus irmãos. Não tem jeito de dar certo. Então, ele faz aqui uma confissão do seu erro. Ele rasga o seu coração dizendo o seguinte: eu andei por caminhos que não agradavam a Deus. E o pregador aqui revela 3 verdades universais sobre o pecado. O pecado é sedutor, meus irmãos. O pecado seduz. São redes e laços. O pecado nunca se apresenta como algo feio. Ele se apresenta como aquele bolo de chocolate, né? Gostoso, atraente, bem enfeitado. O pecado se apresenta assim. Ele nunca vem com a feiura. Ele sempre vem envolto em beleza, promessa, prazer e aparente liberdade. Então o pecado, além de sedutor, o pecado também escraviza. Ele fala assim: cujas mãos são grilhões. Grilhões aqui são prisões. Então ele estava amarrado na sua sedução, amarrado nos braços dessas mulheres pagãs que não amavam a Deus, dessas mulheres que eram até mesmo macumbeiras, mulheres que eram idólatras, mulheres que adoravam outros deuses. E a sensação inicial, meus irmãos, é de liberdade, mas o destino é sempre aprisionamento. Você quer ver uma coisa? Vou desafiar vocês.
Quando vocês andarem na rua aqui do Lindé, aqui, vê o tanto de escrito aqui, ó. Vem aqui para o tarô porque eu trago o seu amor. Não é assim? Tem muito. Trago o seu amor em 3 dias. Ou seja, tem muita gente que quer prender o seu amor na macumbaria, no tarô, também aqui no aprisionamento espiritual, não só da sedução carnal, mas também espiritual. Então, quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então, o pecado destrói, meus irmãos. O pecado é mais amargo do que a morte. E a morte física acaba com a vida terrena. Mas o pecado, ele destrói a alma, a alegria, a comunhão, a dignidade, a paz. E ele diz assim, entre 1000 homens achei um como esperava. Quem sabe pensando em Natã, que confrontou o seu pai. Mas entre tantas mulheres, não achei nenhuma sequer. E isso aqui, ele faz sentido porque está à luz da sua vida real. Porque Salomão, ele reuniu 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E ele está dizendo, depois de experimentar tudo que quis, quase não encontrei fidelidade, piedade ou virtude verdadeira nesse contexto de imoralidade. Ele está contando a sua própria experiência. Não é um ataque às mulheres, mas há um arrependimento tardio. Ele está dizendo, eu fui para um ambiente que não agradava a Deus. Eu fui procurar amor onde Deus não aprovava. Tem gente que procura amor no bordel, na zona de meretrício. Uma confissão dolorosa, um registro histórico da própria insensatez sexual. E ele então criou um ambiente de pecado e colheu os frutos amargos deste pecado. Não tem jeito, meus irmãos, da gente quebrar a lei de Deus e ser feliz. Ninguém é feliz quebrando a lei de Deus. E aqui nós podemos perceber que essa sedução foi uma isca para ele. É como o pássaro. Já viu quando você quer pegar um pássaro? Você coloca canjica, arma arapuca e deixa o passarinho descer. Aí quando ele estiver ali comendo daquela refeição, tendo prazer naquela refeição, você só puxa a corda. E então aquele pássaro é preso, debatendo-se. Assim, meus irmãos, é o pecado sexual moderno. A rede mudou de forma. Sabe o que tem prendido muitas pessoas hoje? Vídeos pornográficos. Tem gente que é escrava dos vídeos pornográficos da internet. Mensagens privadas, sites ocultos, aplicativo de relacionamento, encontros proibidos. Mas a lógica continua a mesma, meus irmãos. Sedução. Aparentemente inofensivo, aparentemente controlável, até que a alma fica presa, a pessoa fica aprisionada. Milhares hoje vivem aprisionados exatamente da mesma forma. Quantos casamentos destruídos por causa da pornografia na internet? Quanta gente escravizada por causa da pornografia nas redes sociais? É a mesma velha rede, meus irmãos, apenas digitalizada. Basta apenas um toque na tela do seu celular. E em meio ao drama do pecado, surge então a esperança do Evangelho. Como é que a gente vai ter esperança deste mundo caído? E Paulo afirma, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Então, não vem tentação que não seja humana, mas Deus dá o escape. Deus é fiel para nos fortalecer. Há sempre uma saída, há sempre graça, há sempre libertação. Jesus, meus irmãos, ele venceu onde Adão caiu. Jesus venceu onde Israel caiu. Jesus venceu onde Salomão caiu. Jesus venceu onde nós caímos. É Jesus que nos sustenta. É aqui que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece.
Veja bem, José também, ele fugiu da tentação. Ele foi assediado pela mulher de Potifar, mas ele diz não ao pecado e fugiu. Mesmo sofrendo depois uma calúnia que o deixou preso 2 anos, acusado de assédio. Jesus venceu a tentação no deserto, sendo tentado durante 40 dias e 40 noites. E em Cristo, meus irmãos, pelo Espírito Santo, nós podemos ter força para fugir e vencer o pecado. A verdadeira liberdade não está em satisfazer o pecado, mas ser livre do pecado. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Então, Cristo é aquele que quebra correntes, é aquele que desfaz armadilhas, é aquele que transforma aquilo que era mais amargo que a morte em vida abundante. Em Cristo nós podemos dizer não ao pecado, em Cristo nós podemos viver em santidade, em Cristo nós podemos andar na luz, em Cristo nós podemos reconstruir o que o pecado destruiu. Quantas famílias foram destruídas e Cristo restaurou, quantas vidas quebradas e Cristo restaurou. E as pessoas podem experimentar a alegria da pureza. Onde Salomão caiu, Cristo venceu. Onde nós caímos, Cristo restaura. Só Ele pode restaurar. E o pregador então conclui: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E esse versículo aqui, ele resume que Deus fez o homem reto. O problema não é de defeito de fábrica. Deus fez o homem bom, mas o homem se desviou deliberadamente comendo o fruto proibido. Ele escolheu comer do fruto proibido. E aqui, quando Adão caiu, nós caímos com ele. Toda a humanidade está afetada. E Charles Bridges, ele diz que esse versículo é um testemunho humilhante da corrupção total e universal da raça humana. O pecado atingiu a todos nós. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é o pior mal do mundo. João Calvino comparou Adão como uma raiz que apodrece e então destrói a árvore toda. Já notaram, por exemplo, quando uma árvore está no centro de Belo Horizonte e o cupim começa a corroer a raiz daquela árvore e a raiz apodrece, aí vem qualquer ventania, derruba aquela árvore. Até pouco tempo matou um taxista, quando aquela árvore caiu. Então, nós podemos perceber que Adão é como essa raiz que apodrece, que destrói a árvore toda. Ou seja, a queda de Adão. Quando Adão caiu, nós caímos com ele. E a queda de Adão trouxe a morte para o mundo. Assim como Adão caiu, meus irmãos, Cristo, o segundo Adão, veio restaurar o que o primeiro destruiu. Adão trouxe o pecado entrou no mundo, mas Cristo trouxe a justiça. E a Bíblia diz o seguinte, em Romanos 5:18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Vida nós só podemos ter em Cristo. Adão nos arruinou, mas Cristo nos resgata. Adão nos afastou da sabedoria, mas Cristo nos conduz à sabedoria eterna. Só nele nós podemos ter sabedoria eterna. Concluindo, meus irmãos, a busca pela sabedoria expõe 3 realidades. A primeira realidade é que a sabedoria nos fortalece, mas requer autocontrole e temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria verdadeira é profunda demais para alcançá-la por si mesma. Nós precisamos da graça de Deus. E o pecado, ele distorce a nossa vida. O pecado atinge a nossa vida, impede a nossa percepção da verdade. O pecado nos cega, o pecado nos seduz, o pecado destrói. Mas o Evangelho nos dá esperança. A sabedoria que era inalcançável, ela veio até nós na pessoa de Jesus. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. 3 aplicações apenas, para que a gente possa guardar isso e sair daqui com o desejo de ter a força da verdadeira sabedoria. Em primeiro lugar, como viveremos? Viveremos com humildade diante dos nossos limites de entendimento. Nós devemos ter um coração humilde. Aceite que Deus sabe mais do que nós. Não tente viver uma vida autônoma, seguindo o seu próprio destino, seguindo a sua própria vontade.
confie na sabedoria revelada em Cristo, em sua palavra, siga a orientação de Deus para a sua vida e busque sempre a sabedoria do Senhor. Mas em segundo lugar, como viveremos? Viveremos com santidade. Delete das páginas do seu celular, do seu computador, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Fuja das armadilhas do pecado. Reconheça os seus pecados, fuja da tentação. Mas pastor, não consigo fugir da tentação. Então busque ajuda. Ore com alguém para te ajudar a sair desse buraco. Não viva preso, seduzido pelo pecado. Confesse e arrependa-se dos seus pecados. Cristo, meus irmãos, oferece poder para que possamos vencer o diabo, vencer o mundo, vencer as tentações. O tema da nossa igreja é santificação. Quantas pessoas vivendo na imundícia do pecado, quantas pessoas vivendo com a sua mente emporcalhada, com as orgias nas redes sociais, quantas pessoas presas no adultério, na fornicação, na mentira, na fofoca, nas intrigas. Nós precisamos de Cristo na nossa vida para que possamos vencer todo o mal. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos com graça no falar e no ouvir. Ignore fofocas. Se alguém te contar uma fofoca, olha, fala, isso é fofoca, eu estou fora disso. Não responda com ira. Irai-vos, não pequeis, nem se ponha o sol sobre a vossa ira. Filtre palavras. Espalhe bondade, espalhe a verdade. Que as nossas palavras imitem a linguagem de nosso Senhor. Jesus usou os seus lábios para o bem, usou os seus lábios para profetizar a palavra de Deus, usou os seus lábios para convidar as pessoas ao arrependimento. Então busque sempre a sabedoria para viver como o Cristo resgatador. Ele é a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que Deus nos abençoe. Amém? Que nós possamos ter essa força de sabedoria para viver neste mundo mau e que possamos sempre levar a luz de Jesus para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar